Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, domingo de Páscoa, e assim terminamos hoje a semana de reflexão sobre a Páscoa, a cruz e a ressurreição de Cristo. Vimos ontem que Jesus havia sido removido da cruz por José de Arimateia e Nicodemos e levado ao sepulcro no final do dia de sexta-feira. E no sábado vimos também que os principais sacerdotes, os líderes religiosos, os fariseus, quebraram o sábado, indo até Pilatos, pedindo a Pilatos que colocasse em frente ao sepulcro guardas de forma a vigiar, para que os discípulos não chegassem lá à noite e levassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele havia ressuscitado. Mas de nada adiantou toda essa questão. A verdade é que Cristo, ele ressuscitou. Aleluia por isso. Gostaria de ler com vocês alguns textos bíblicos para depois podermos comentar alguma coisa nesse sentido. Se você tem a sua Bíblia em mãos, abra em Mateus 28, versículo 2 ao versículo 4. Diz o seguinte: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Em Marcos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4 diz: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 3 ao versículo 12, lemos: Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura.
Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Ainda em Mateus capítulo 28, no versículo 11 ao versículo 15, diz: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Pode imaginar você no lugar daquelas mulheres, da Maria Madalena, de Salomé, Maria, mãe de Tiago, chegando ao sepulcro bem cedo para ungir o corpo de Jesus e de repente a grande pedra que estava em frente ao sepulcro havia sido removida e o corpo não estar mais lá? Qual seria a sua reação? Imagino que você, assim como elas, ficaram assustados, surpresas, pasmos. Você já pensou que, já pasmo com a ausência do corpo de Jesus do sepulcro, aquela pedra grande, enorme, tendo sido removida, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol aparecem diante de você, como apareceram a elas, e de repente param próximos de vocês e dizem: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Você acreditaria? Qual seria a sua atitude? Talvez você diria: está de brincadeira comigo. Não, isso não é verdade. Mas essa foi a realidade que a Bíblia nos narra. Aqueles homens anunciaram que Jesus havia ressuscitado. E se aqueles homens ainda mencionassem a você o seguinte: olha, lembre-se do que ele lhes disse quando vocês ainda estavam com eles na Galileia? Além de assustados, com a fala daqueles homens, eles ainda tentam confirmar e trazer para você a segurança da ressurreição dele. E aqueles homens então mencionaram o seguinte: olha, é necessário, que Jesus havia dito, né? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Se eles lembrassem você dessa palavra do Senhor Jesus, como você ficaria? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? De crer ou de descrença? E ainda, aqueles guardas que haviam sido colocados com a permissão de Pilatos em frente àquela pedra grande e enorme, eles haviam selado aquela pedra como forma de segurança para que ninguém a removesse e roubasse o corpo de Jesus. E aqueles guardas estão apavorados com todo aquele acontecimento, a ressurreição. Eles devem ter ficado loucos. Estavam ali para vigiar e de repente o corpo já não estava mais. De repente, como se em um terremoto, aquela enorme pedra foi removida da entrada do sepulcro. E o corpo que havia sido colocado, o corpo que havia sido sepultado ali naquele lugar, já não estava lá mais. O sábado, corrompido pelos principais sacerdotes diante das leis de guardarem o sábado, ainda vão corromper aqueles guardas, oferecendo-lhes muito dinheiro para dizer que enquanto eles dormiam, os guardas, os discípulos vieram à noite, de madrugada, e roubaram o corpo de Jesus. Brincadeira, não? Como acreditar numa história dessa? Fala sério, fala. A verdade fora dita àquelas mulheres, quando aqueles dois homens as disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa é a verdade. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A verdade era essa. Não foi roubado corpo nenhum, mas a verdade é que a palavra que ele manifestara aos seus discípulos
ela aconteceu. Ele, o Senhor Jesus, ressuscitou. Que poder, que manifestação de poder e de grandeza, que manifestação de conhecimento, que manifestação de cumprimento de palavra, que esperança isso traz a nós. Pastor Hernandes diz: as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina no funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Pregamos um Cristo que esteve morto e hoje está vivo. Ele ressuscitou. A morte, para muitos, é o rei dos terrores, mas Cristo, ele é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, a morte será lançada no lago do fogo. E a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus, trazendo vida a um morto. Que maravilha! Que coisa profunda! Que poder manifestado através dessa ressurreição. Que amor manifestado através dessa ressurreição. Agora a pergunta é: qual a importância, qual o valor da ressurreição de Jesus? A verdade é que sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, seria uma religião sem esperança, seria uma religião sem sentido. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Inútil seria a pregação do Evangelho, não haveria esperança, o testemunho dos apóstolos seria falso, os pecados, os nossos pecados não seriam ou estariam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens por estar crendo em alguma coisa que não era realidade, não era verdade. Sem a morte de Cristo, mas também sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A morte seria o fim de tudo. Mas não esta é a realidade. A nossa esperança está em um Cristo ressuscitado. E por isso nós um dia também teremos um novo corpo. Seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança. E sem a ressurreição seria um pesadelo. Haverá a redenção do corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou as primícias, o primeiro daqueles que ressuscitarão para não mais morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, todos terão vida novamente. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos e um dia estarão junto com ele. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria essa garantia, essa certeza, essa segurança para nós. Na ressurreição, Jesus derrotou a morte de forma que não precisamos mais temer a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 58 diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está você, ó morte? Onde está a sua vitória, morte? A morte foi morta
pelo poder de Jesus Cristo em sua ressurreição. E na ressurreição receberemos corpos incorruptíveis e corpos imortais, está descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Queridos, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior enrolação em termos de religiosidade, de religião, a maior enrolação da história, porque o cristianismo se baseia na morte, mas principalmente na ressurreição de Cristo. Seria a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires, eu lembro, já falei sobre ele, de Estevão, e tantos homens que morreram por causa da sua fé, teriam morrido por uma mentira louca, uma mentira que não teria valido a pena. Mas de fato, Cristo ele ressuscitou. A grande diferença que existe entre o cristianismo e outras religiões do mundo é que Cristo ressuscitou. O túmulo de Jesus, onde ele foi colocado, está vazio. Você pode visitar o túmulo de muitos outros líderes, Buda, Confúcio, Maomé, Kardec, muitos outros, mas o túmulo deles não vai estar vazio. E o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus por isso. Por isso nós podemos crer nele hoje, por isso nós podemos crer nele para o amanhã. E qual era o propósito, qual foi o propósito da ressurreição de Jesus? Primeiro, eu penso que o propósito da ressurreição de Jesus é que nós também ressuscitaremos com ele e por meio dele. Que esperança que a gente pode ter. Outro propósito é a salvação e justificação. Os discípulos do cenáculo, Jesus ele fala da salvação como propósito de ressurreição. Está escrito em Lucas capítulo 24, 46 a 48, e disse-lhes, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em quem seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Salvação e justificação. Jesus destacando que a salvação é o propósito da ressurreição. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de todos os pecados de todas as nações. Salvação, justificação. Gosto do termo justificação, porque ele dá a ideia de um tribunal, de um júri. É culpado ou declarado justo? Nós éramos culpados, sim, dos nossos pecados. Nós merecíamos a condenação, que era a morte, mas Cristo, em seu amor infinito, ele vem até nós, leva sobre si os nossos pecados, e ao momento de tirar os nossos pecados e colocar esses pecados sobre si, sofrer o castigo pelos nossos pecados, que é a morte, ele nos considera justos, justificados, sem necessidade de cumprir a condenação da morte. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras ressurreições. Assim como Jesus, ele é diferente de todos os homens. Jesus é, em sua diferença de todos os outros homens, o único mediador entre Deus e os homens. Já falamos sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O único que nos salva dos nossos pecados é Ele, Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior, diz Paulo. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O único que tem o poder de nos salvar dos nossos pecados, de nos purificar dos nossos pecados, de nos
perdoar os pecados que nos levam à morte é Ele, Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 4, 25, que Ele morreu por causa das nossas transgressões. Diz, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e que seu sacrifício foi em resgate de todos. 1 Timóteo 2,6 diz, a qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Mostra ainda que a sua ressurreição foi por causa da nossa justificação. Romanos 4, versículo 25 diz, e ressuscitado para a nossa justificação. Então ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para que fôssemos justificados, considerados justos. Morre pelo pecado e ressuscita para justificação. Glórias a Deus por isso. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém, mas é graça e é bondade do Senhor para conosco. Jesus, ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Designado Filho de Deus com poder por causa da ressurreição dos mortos. Romanos 1, versículo 4 diz, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. E é gostoso no estudo das Escrituras, no estudo da Palavra do Senhor, a gente perceber a grandiosidade disso. Na ressurreição, Jesus ele derrota de forma definitiva a morte. E você e eu, nós não precisamos mais temer a morte. Seja a pandemia do coronavírus que nos atinge e nos leva a óbito, seja algum acidente, seja alguma outra situação, nós não precisamos temer a morte, porque o Senhor ele venceu a morte ali na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 58 diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, o causador da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória veio através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição de Cristo é, na verdade, o grito de triunfo, o grito de vitória sobre a morte. É a prova de que a sua morte foi eficaz, de que seu sacrifício foi perfeito e de que a porta da esperança, a esperança da nossa ressurreição está aberta para nós. Nós não precisamos temer a morte. Nós não adoramos o Cristo que foi preso na cruz, nem um Cristo que foi vencido pela morte, mas nós podemos adorar um Cristo que ressuscitou. E ele está à destra de Deus, de onde voltará com grande poder e grande glória. Glórias a Deus por isso. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecador veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões que trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, o salário do pecado é a morte. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos serão
feitos justos. Muitos serão justificados. Ressurreição, justificação. Querido, hoje pode ser o seu dia de ser justificado. No dia que celebramos a ressurreição de Cristo, podemos também celebrar a minha, a sua, a nossa justificação. Não sei se você já teve essa experiência de ser perdoado pelo Senhor. Não sei se você se colocou como um pecador diante de Deus, necessitado da graça e da bondade dele em relação a você, trazendo perdão aos seus pecados. Mas hoje pode ser o dia da sua justificação. Hoje pode ser o dia de você ter a certeza que após a morte física, você vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, com um novo corpo em Cristo, e estar com Ele por toda a eternidade. Essa é a certeza que você pode ter hoje. Após a sua morte física, você ressuscitar com um novo corpo em Cristo e estar com Ele por toda a eternidade. Hoje pode ser o seu dia, o dia de aceitar o verdadeiro sacrifício realizado por você, aceitando a sua condição de pecador e reconhecendo a necessidade de Jesus, que pode te purificar de todos os pecados. Não é mais necessário que o pecado te separe de Deus. Não é mais necessário que, assim como Adão e Eva tiveram que sair da presença de Deus, tiveram que sair do jardim do Éden, eles morreram espiritualmente. Não é necessário que você e eu estejam separados e mortos espiritualmente. O sangue de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, permite e possibilita que você, eu, nós tenhamos um relacionamento restaurado com Deus. E esse é o meu desejo para você, um relacionamento com Deus, uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança, paz que provém de um coração perdoado. Paz que provém de uma esperança de eternidade junto do Senhor. Paz que provém da libertação que só o Senhor pode te oferecer. Gostaria de orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu, mas não permaneceu morto, mas ressuscitou, e na sua ressurreição mostrou o seu poder de ressurreição. Assim como ele mostra também o seu poder de justificação. Obrigado porque aquilo que anunciamos e aquilo que cremos é verdadeiro. O Senhor apareceu a muitos depois da sua ressurreição. E nós podemos provar, não tendo visto o Senhor, mas tendo experimentado o Senhor nas nossas vidas, transformando as nossas vidas, nos dando a paz que só Cristo pode dar, nos dando a certeza, a tranquilidade e a esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Tu és um Deus de perdão, porque Cristo levou os nossos pecados. Tu és um Deus de justificação, porque na ressurreição de Cristo nós fomos justificados. E aqueles que ainda não foram, Senhor, eu peço que o Teu Espírito alcance o coração deles, para que também sejam salvos por Cristo Jesus e não tenham a condenação eterna sobre si. Tu és grande, Senhor. Glórias a Ti, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida.